Ministra Carmen Lúcia, presidente do CNJ e do STF, dá 10 dias para tribunais informarem salários de juízes. E você vai ver também. Em visitas a presídios na Bahia, ministra Carmen Lúcia verifica condições carcerárias dos detentos. Salvador cedia a 11ª edição da Jornada Maria da Penha, que envolve ações de combate à violência doméstica. Preso temporariamente por 10 dias, ex-deputado Cândido Vacareza tem 6 milhões de reais bloqueados pela Justiça. Superior Tribunal de Justiça mantém indenização a paciente que ficou em estado vegetativo após complicações geradas pela aplicação de anestesia em cirurgia. Dados da Organização das Nações Unidas revelam que o Brasil está entre os 10 países com maior taxa de homicídios do continente americano. Essas e outras notícias agora, no Jornal da Justiça. Boa noite. A ministra Carmen Lúcia cumpriu compromissos de agenda nesta sexta-feira em Salvador, na Bahia. Em um deles, realizou visitas a unidades prisionais do Estado. Quem tem as informações ao vivo é o repórter Guilherme Menezes, direto de Salvador. Boa noite, Guilherme. Boa noite, William. Boa noite a todos que acompanham o Jornal da Justiça. Esta visita que a ministra Carmen Lúcia fez hoje a presídios de Salvador, na verdade, é uma continuidade, é uma série de visitas que a ministra começou quando assumiu a presidência do Supremo Tribunal Federal e do CNJ e que ela faz a vários estados, a presídios de vários estados do país. E o que ela encontrou aqui guarda alguma semelhança com o que ela viu em outros estados, mas guarda também uma diferença. O principal problema aqui não é exatamente a superlotação ou as más condições carcerárias, pelo menos nos presídios que ela visitou. Acompanhe na reportagem. A primeira visita foi à unidade feminina do Complexo Penal. Aqui não faltam vagas neste momento. Cabem 132 detentas e apenas 103 ocupam as celas. O problema é outro. 74% estão em prisão provisória. Não foram condenadas. 2 anos e 3 meses eu estou esperando aqui no seguro como processado. Não tenho sentença, não tenho nada. A gente precisa de ver que providência tomar. É um desafio grande. Grande, são 75 de 104 que estão aqui só nessa penitenciária. Isso se repete pelo Brasil, de certa forma. Mas não nesse índice. O índice aqui é mais alto do que a média. A ministra também veio conhecer uma unidade masculina. É o módulo 3 da penitenciária Lemos de Brito. Veio fazer aqui o mesmo que fez lá, com as mulheres. Conhecer a realidade dos presos. O excesso de prisões provisórias também é problema entre os homens. Alguns dizem que estão atrás das grades há mais de 7 anos sem condenação. Defensor público. Não tem atendimento. Tem quase 50 internos aí que não tem advogado. Tá. Além da superlotação em relação aos presos provisórios, também a questão de saúde. Acho que são duas situações que a gente vem convivendo de forma insustentável. A visita chegou a ser encerrada, mas os presos pediram para fazer uma apresentação, um jogral. Tem criança fora da escola? Tem que tirou! Gente morrendo de fome? Tem que tirou! A ministra Carmen Lúcia ouviu a longa apresentação até o fim. Cabe a você. Desde o ano passado, a ministra visitou 5 unidades prisionais pelo país. Em quase todas, ela encontrou superlotação e infraestrutura precária. Também hoje, também aqui em Salvador, a ministra Carmen Lúcia participou da abertura da 11ª jornada Lei Maria da Penha. O objetivo principal dessa jornada, promovida pelo CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, é combater a violência contra a mulher, é lutar pela chamada justiça pela paz em casa. Foi discutido pelos participantes da jornada a chamada justiça restaurativa. Você vai entender melhor isso nesta segunda reportagem.
Ao final da jornada, foi elaborada uma carta de intenções com princípios a serem adotados e avaliados os compromissos assumidos nos encontros anteriores. Os debates se concentraram nas ações da justiça restaurativa, uma técnica de solução de conflitos no combate à violência doméstica e a assistência às vítimas e familiares. A abertura do evento foi feita pela presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministra Carmen Lúcia. A violência contra qualquer pessoa é injusta. A violência é a falha no sistema de justiça quando prevalece. A paz ou a violência em casa não fica nos limites da casa. Até porque há muita violência de pessoas e contra pessoas que nem casa tem. Essa violência ultrapassa os umbrais da porta de casa. Como a paz ultrapassa os umbrais da porta de casa. Participaram do encontro juízes, membros do Ministério Público e da Defensoria Pública, que se uniram a representantes de movimentos de mulheres. Foram discutidos também os avanços e os desafios da Lei Maria da Penha, que completa 11 anos. A lei estabelece que a violência doméstica é crime e deve ser apurada através de inquérito policial e remetido ao Ministério Público. Esses crimes são julgados nos juizados especializados em violência contra a mulher ou em varas criminais. Em 2016, a Justiça recebeu mais de 212 mil novos processos relacionados à violência doméstica. Quase 285.600 medidas protetivas de urgência foram concedidas. Há 114 varas ou juizados exclusivos para a violência doméstica no país. A jornada realizada anualmente já auxiliou na implantação de varas especializadas nos estados, possibilitou a uniformização de procedimentos e a criação do Fórum Permanente de Juízes de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. A ministra Carmen Lúcia também esteve nesta tarde na inauguração da 3ª vara especializada no atendimento à violência contra a mulher em Salvador. Já são 114 como esta no Brasil. A desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Nájila Brito, atuante nas ações de violência contra a mulher, se emocionou ao falar sobre o assunto. Todas as Marias, ricas e pobres, têm o direito de ser felizes. Desculpem a emoção. É que foram tantas críticas e a gente só quer isso, a paz e a felicidade para todos, em especial para as nossas mulheres que sofrem violência. Obrigada. Nós temos dito que a promoção da paz está numa prestação jurisdicional muito mais eficiente se o nosso problema, talvez o nosso maior problema no Poder Judiciário seja exatamente a demora na prestação jurisdicional em algumas matérias, como é o caso da violência praticada contra a mulher e as crianças no espaço doméstico, claro que precisa de uma resposta também muito mais rápida. Mais uma notícia, a ministra Carmen Lúcia assinou uma portaria que determinou a todos os tribunais do país que informem os salários dos juízes. A repórter Ana Paula Ergang tem as informações. Ana Paula, boa noite. Boa noite, Guilherme. Boa noite a todos. Os tribunais têm 10 dias para informar ao Conselho Nacional de Justiça informações sobre os pagamentos feitos aos juízes, especificando qual o valor do subsídio e o valor de outras verbas pagas eventualmente. A partir de setembro, os tribunais deverão enviar essas informações ao CNJ em até 5 dias após os pagamentos. De acordo com a ministra Carmen Lúcia, o objetivo da medida é facilitar a apuração de irregularidades. No início deste mês, foi divulgado que um juiz do Mato Grosso recebeu R$500 mil em vencimentos. De acordo com o juiz, o valor se refere a verbas atrasadas que foram pagas de uma só vez. Volto com você, William. Obrigado, Ana Paula. O ex-deputado federal Cândido Vacareza foi preso temporariamente hoje por determinação da Justiça Federal do Paraná. O juiz Sérgio Moro também decretou o bloqueio de até R$6 milhões das contas do ex-parlamentar. A repórter Fernanda Porto tem mais informações. Fernanda, boa noite.
Boa noite, William. Boa noite a todos. O confisco dos bens, além de atingir o ex-deputado, também envolve outras 6 pessoas investigadas na Operação Lava Jato. Segundo o Ministério Público Federal, o ex-deputado Cândido Vacareza, que foi líder na Câmara nos governos Lula e Dilma, teria recebido a maior parte de um esquema de propinas na Petrobras, cerca de $500 mil. Hoje, cerca de R$122 mil foram apreendidos pela Polícia Federal na hora da prisão do ex-deputado. O dinheiro estava na casa dele, em São Paulo. William. Você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Superior Tribunal de Justiça mantém indenização a paciente que ficou em estado vegetativo após complicações geradas pela aplicação de anestesia em cirurgia. A gente volta já já. Superior Tribunal de Justiça mantém indenização a uma paciente que ficou em estado vegetativo por causa de complicações geradas pela aplicação de anestesia em procedimento cirúrgico. Há 11 anos, a mente de Ariete de Fátima está aprisionada em um corpo inerte. O que a mantém clinicamente viva é uma sonda que introduz alimentos no organismo, já que ela não pode mastigar e nem engolir. Em 2006, uma complicação gerada por uma anestesia após uma cirurgia de apêndice deixou Ariete em estado vegetativo. Após o procedimento deixar sequelas, o quarto se transformou em uma UTI, com equipamentos, cama hospitalar e remédios. Necessidades indispensáveis para as filhas cuidarem da mãe. Ela é uma pessoa que precisa de cuidado 24 horas, alimentação por sonda, ela usa fralda, entendeu? Tem que fazer fisioterapia todos os dias. As filhas processaram o hospital, onde a mãe fez a cirurgia em Brasília, os 2 anestesistas e a operadora de saúde. De acordo com o processo, Ariete foi desassistida de forma negligente pelos profissionais, o que ocasionou depressão respiratória, seguida de parada cardiorrespiratória, deixando-a em estado vegetativo. Havia, portanto, uma lesão evidente às disposições das próprias regras, dos próprios regulamentos, do exercício da medicina e, claro, vulnerando as regras do Código Civil brasileiro, que, no particular, impõe o cuidado e a prestação de um serviço de qualidade. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal manteve a condenação de forma solidária do hospital, dos médicos anestesistas e do plano de saúde. Mesmo reduzindo os valores da pensão vitalícia e indenizações por danos morais, um dos médicos e o hospital apresentaram recursos especiais ao STJ. Ao analisar o recurso do anestesista, o ministro relator Moura Ribeiro destacou que a condenação fixada levou em conta o estado vegetativo da paciente e da necessidade de tratamento médico pelo resto da vida. Com relação ao procedimento, o ministro ressaltou a resolução 1363 de 93 do Conselho Federal de Medicina. A doutrina especializada estabelece que não é permitido ao médico deixar de ministrar tratamento ou assistência ao paciente. Por conta disso, ao negar o recurso especial do hospital, o ministro destacou que o paciente deve ser monitorado constantemente, até que atinja um quadro de total estabilidade. A decisão da terceira turma estende indenização também para cada filha. Eu sinto saudade de ouvir a gargalhada dela, de ouvir a voz dela. São coisas simples assim. Mas já é uma vitória, né? Já é alguma coisa, porque nesses 11 anos ninguém nunca ajudou com nada. O Ministério Público Federal entrou com ação contra a Companhia Auxiliar de Armazéns Gerais, a Copersucar, e pediu uma indenização pelo derramamento de açúcar no mar durante um incêndio em Santos, no litoral de São Paulo. O Ministério Público Federal em Santos quer que a Copersucar pague uma indenização de mais de 13 milhões de reais por danos ambientais. Em 2013, um incêndio atingiu 6 armazéns arrendados pela companhia no Porto de Santos, litoral de São Paulo. A água usada para combater o fogo arrastou açúcar armazenado, cerca de 180 mil toneladas, formando um melaço tóxico que atingiu o mar e provocou a morte de peixes e animais marinhos. O MPF considera que o acidente poderia ter sido evitado se a Copersucar tivesse implantado um sistema de contenção e tratamento de efluentes em situações de emergência. Isso impediria o despejamento dos resíduos no mar.
Na ação, o MPF destaca ainda que as operadoras que atuam no Porto de Santos não têm nenhum sistema para evitar acidentes como este e que a rede de drenagem de águas está ligada ao sistema de escoamento do porto, o que não é recomendável. Boas práticas são premiadas no 7º Encontro das Escolas Judiciárias Eleitorais. As ideias bem-sucedidas vindas do Ceará, Santa Catarina, Mato Grosso e Minas Gerais podem servir de exemplo para todo o país. O segundo dia do encontro das escolas judiciárias eleitorais começou com a apresentação dos vencedores do concurso de boas práticas. 5 projetos foram premiados. A EJA do TRE de Mato Grosso foi vencedora, com o programa Voto Consciente, que tem a missão de mostrar para os adolescentes a importância de participar da política. Um dos momentos mais bonitos desse projeto é quando os alunos vão até o tribunal, fazem a visita guiada e há um verdadeiro diálogo entre os alunos com os membros do pleno. Não há quem não se emocione. Mas qual que é o grande mérito? É que com essa interação nós trazemos os alunos e mostramos que é possível uma outra educação na área política, para criarmos novos políticos e assim também novos eleitores. Segundo o diretor da Escola Judiciária do Tribunal Superior Eleitoral, Fábio Quintas, os projetos estão alinhados com as metas da Justiça Eleitoral e podem ser replicados em todo o país. A intenção da gestão foi fortalecer a rede das escolas judiciárias em todo o Brasil. Então, como uma das medidas que adotamos para dar até divulgação aos projetos das escolas, foi fazer esse concurso de boas práticas, que tem agora a sua primeira versão, e hoje estaremos premiando com reconhecimento dos pares esses projetos. Os participantes do 7º Encontro Nacional das Escolas Judiciárias Eleitorais também puderam conhecer o projeto Partiu Mudar, que tem parceria com o Unicef. A ideia é fornecer materiais para professores e alunos sobre cidadania e alcançar os futuros eleitores. O interessante desse projeto é até como ele vai ser apresentado para o jovem. O nome do projeto é Partiu Mudar, né? Tem um projeto, claro, o nome oficial, mas para a gente alcançar esse público-alvo, né, que está tão alheio à política, queremos mostrar que a política faz parte da vida, que ela tem que ser incorporada em todas as dimensões da nossa vida, e a melhor forma de fazer isso é com o engajamento do jovem. A Justiça de Roraima determina bloqueio de R$40 mil das contas do ex-governador do estado, José de Anchieta Júnior, da ex-mulher dele, a deputada federal Sheridan Oliveira, e do atual comandante da PM do estado, coronel Edson Prola. Eles são acusados de terem usado em 2010 um avião do governo para a viagem do funkeiro MC Sapão ao estado para apresentação em festa particular da ex-primeira-dama. A ação civil pública foi movida pelo Ministério Público Federal. O dinheiro já foi bloqueado e transferido para uma conta judicial. Cabe recurso à decisão. E no próximo bloco do Jornal da Justiça. Dados da Organização das Nações Unidas revelam que o Brasil está entre os 10 países com maior taxa de homicídios do continente americano. Voltamos em instantes. A criminalidade no Brasil é crescente e tem deixado a população com medo. Dados da Organização das Nações Unidas revelam que o país tem um alto índice de homicídios. 30,5 mortes para cada 100 mil habitantes. É a 9ª maior taxa das Américas. Pergunte a um brasileiro, do que tem medo? Roubo, assalto, tiro, essas coisas todas. Andar sozinha, mulher sozinha em Brasília à noite também é muito perigoso. Principalmente quando sai de faculdade ou do trabalho à noite. Mas é assalto mesmo. Tá difícil não ter medo de tudo. De uma abordagem, de um ônibus que você pega, não tem mais segurança em lugar nenhum. Santiago Ferraz foi surpreendido por um ladrão na rua às 3 horas da tarde. Eu estava na rua com a moto, com o celular, me abordaram já com a arma na mão, uma pessoa só, e já foi levando o celular, já foi colocando a mão no meu bolso, levando a carteira e dinheiro. Terrível. Nas ruas de Brasília, um painel do Sindicato dos Policiais Civis, o Criminômetro. Nos últimos 2 anos e meio, mais de 630 mil crimes, como homicídio, estupro, latrocínio. O painel é móvel, percorre pontos diferentes do Distrito Federal para chamar a atenção da população para a violência. Os números mostram que os registros mais comuns são crimes contra o patrimônio. Os roubos a pedestres passaram de 16 mil em 2012 para 38 mil no ano passado, crescimento de 133%.
Já os roubos a veículos subiram de 4.000 para 5.600, alta de 35%. Os principais motivos são a falta de policiamento ostensivo, que a gente não percebe uma grande quantidade de policiamento ostensivo, e a falta de investimento na polícia investigativa, que investiga e prende o autor do crime. De acordo com a ONU, o Brasil tem alto índice de homicídios, 30,5 mortes para cada 100 mil habitantes, a nona maior taxa das Américas. Segundo este especialista em segurança, a violência no país é considerada endêmica. É aquele país que tem um índice, segundo a ONU, acima de 10 homicídios por 100 mil habitantes. Para a gente ter um comparativo, que os números são muito frios, né? Na Bolívia nós temos 8,8 homicídios por 100 mil habitantes e no Paraguai 10 homicídios por 100 mil habitantes. Para Werneck, o problema não está na falta de policiais, mas no modelo de segurança. O nosso modelo de segurança pública hoje ele é extremamente burocrático, arcaico e baseado em prova testemunhal. E aí nós temos, em contrapartida, polícias, como as polícias europeias, a polícia chilena ou a polícia norte-americana canadense, pautada num conhecimento técnico-científico, numa ciência policial, né, e que dão celeridade. O músico Lucian Renaud já registrou na polícia 7 ocorrências de furto, mas nenhum caso foi resolvido até agora. Todas passaram batido, como se nada tivesse acontecido. É apenas estatística, né? E como você se sente diante dessa situação? Absolutamente impotente. Precisamos trazer essas boas práticas policiais de fora do país e implementar rapidamente no nosso país, porque senão nós vamos entrar e continuar nessa espiral e depois nós vamos ter que ou agir de maneira muito enérgica, ou uma contrapartida muito enérgica contra as organizações criminosas brasileiras que já estão muito fortes, ou nós teremos que pedir ajuda e auxílio à própria ONU ou algum outro país. A Polícia Federal indiciou 21 pessoas, incluindo gestores públicos e empresários, no suposto superfaturamento nas obras do estádio Mané Garrincha, em Brasília, para a Copa do Mundo. O documento, com mais de 300 páginas, cita nomes dos ex-governadores do Distrito Federal, Agnello Queiroz, José Roberto Arruda e o ex-vice, Tadeu Filipelli. Segundo o relatório da Polícia Federal, o sobrepreço foi de 559 milhões de reais. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, defendeu o fim dos privilégios e um maior combate à corrupção. Para a ministra Carmen Lúcia, os brasileiros precisam se unir em uma luta contra a corrupção e pela justiça. É preciso plantar e colher um Brasil ético, justo e solidário. Estamos todos no mesmo barco. Se der certo, chegaremos a um bom porto. Se der errado, afundaremos todos nós. A luta contra a corrupção é uma luta de todos nós. Ainda segundo a ministra, o Brasil tem boas leis. O problema está na aplicação e cumprimento delas. Também afirmou que não é contra a política, mas sim contra a forma como a política é feita no Brasil. Eu não acho que a gente possa viver fora da política. Que se no espaço político, no espaço da polis, há corrupção, o que nós temos que fazer é mudar a forma de fazer política e a forma de combate à corrupção, e não acabar com a política. O juiz Sérgio Moro lembrou que a Petrobras perdeu 6 bilhões de reais com a corrupção e que o pagamento de propina a altos executivos da empresa e a políticos virou regra. Essa corrupção como a regra do jogo, como uma prática automática, como uma prática consentida, ela é algo que realmente deve ser enfrentado e é algo que é merecedor de grande preocupação. Já o ministro Aires Brito destacou que a decisão do STF de permitir a prisão depois da condenação em segunda instância foi um passo importante no combate à corrupção. Representou a extensão do princípio republicano de que todos são iguais perante a lei, a extensão desse princípio republicano para a lei penal, porque até então, né, os malfeitores de punhos de renda e colarinho branco não experimentavam o princípio republicano de que todos são iguais perante a lei penal. Todo cidadão tem o direito de dormir sossegado, sem qualquer temor de que alguém no espaço público, por ele pago, o está traindo. E a corrupção é isto, um ato de traição quando se trata do espaço público. O Tribunal Superior Eleitoral realizou a primeira aula do curso à distância sobre Justiça e Democracia.
O trabalho é pela transparência de informações divulgadas pela imprensa sobre temas relacionados ao judiciário brasileiro. Nós hoje não conseguiríamos pensar a democracia tal como a temos sem esse laço, esse vínculo estreito com a atividade da mídia em geral, que também está passando, como nós sabemos, por um processo de intensa transformação. As palavras do presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, foram além do auditório. A aula inaugural do curso, voltado para estudantes do 7º e 8º semestres de jornalismo, foi transmitida ao vivo pela internet. O ministro ressaltou que a imprensa e o judiciário dependem um do outro para alcançar a transparência da notícia, sem distorções. Nosso relacionamento com a mídia deve ser também marcado por uma relação de ética e de transparência. Tanto quanto possível, evitar mal entendido. Isso me parece fundamental. O curso seguiu com um bate-papo sobre as experiências entre o magistrado e o jornalista Heraldo Pereira. Formado em comunicação há 30 anos, ele também é graduado em Direito. A iniciativa da Justiça Eleitoral é muito importante, que é propiciar aos jornalistas recém-formados e os jornalistas ainda em formação, terem um contato com esse mundo da comunicação e o mundo do direito do ponto de vista da Justiça Eleitoral. Esse é o desafio. Em seguida, jornalistas, universitários e servidores fizeram perguntas sobre o papel dos gestores nos tribunais na divulgação transparente dos fatos. Sabemos que determinado tipo de matéria tem primazia, né, na relação, inclusive, que a mídia estabelece com a própria sociedade. Os temas para os quais a sociedade dá importância. Para os futuros jornalistas e mesmo para os que já se formaram, ficam as dicas: responsabilidade, especialização, pesquisa detalhada e dedicação a uma apuração completa. Para os gestores, a transparência e o compromisso com a veracidade da divulgação. A Justiça do Distrito Federal, a Justiça Federal do Distrito Federal acaba de suspender o aumento das alíquotas do PIS e COFINS sobre os combustíveis anunciada pelo governo em junho. É a quarta decisão da Justiça que barra o aumento de impostos. A música flamenca é o destaque do refrão deste domingo. O programa mostra a trajetória do violonista Fernando de la Rúa, brasileiro radicado em Madrid, na Espanha. Além de gravar os próprios discos, de la Rúa colabora com cantores da Europa e dos Estados Unidos e compõe trilhas para coreografias. O refrão do domingo, às 9h30 da noite. O Jornal da Justiça fica por aqui. Outras notícias do Judiciário você acompanha segunda-feira, 1h da tarde, no Jornal da Justiça, primeira edição. Uma boa noite para você, um ótimo final de semana e continue aqui na TV Justiça.